bom nós ouvirmos cânticos que realmente glorificam e honram o nome do Senhor, né? Foi ali naquela cruz, nós não sabemos o preço que foi pago ali pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte, né? Para que pudéssemos viver a vida dele. Muito importante, cada dia mais nós valorizarmos essa graça imerecida, né? Que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Eu acho que eu estava ouvindo a palavra ali, eu acho que meu assunto, acho que não há necessidade mais de eu pregar. Eu não sei, eu não tenho lembrado assim, lembrança de ter falado com o Nilton o que a gente ia compartilhar hoje. Não tem alguma coisa, Nilton? Então, por um lado eu falei, bom, então acho que vamos embora. Mas outra, eu estava pensando que é uma confirmação de Deus, que Deus está mais interessado do que nós em colocar ordem na nossa desordem e falar aquilo que Ele está mais necessitado nesses últimos dias. Estamos próximos do fim e é uma corrida muito importante para Deus em Cristo Jesus, e realmente nós estarmos, amém, que bom, graças a Deus, amém, que bom vê-los, graças a Deus de nós podermos, ainda Deus está dando uma chance para nós ajeitarmos a nossa família, as nossas vidas, né? Então eu gostaria de falar nessa manhã, desculpe, o Nilton falou da mente, que a gente esquece, eu tô, nossa, o tema dessa mensagem é padrão de Deus para a família. O texto que nós vamos usar nessa manhã é a sequência do que nós estávamos trabalhando no livro de Efésios, e eu gostaria, se possível, nós conseguirmos concluir todo o assunto, senão a gente vai ter que interromper por causa do horário de almoço, enfim, né? Mas vamos ver, tenho clamado a Deus para que a gente possa concluir. Então nós vamos continuar o estudo que nós estávamos fazendo de Efésios, ainda não foi concluído. E hoje a sequência é capítulo 5, versículo 22. Sabe até que versículo? 33. E como eu falei da família, então depois na sequência nós vamos trabalhar, assim que Deus permitir, o capítulo 6, do versículo 1 até o 4, que vai falar dos filhos, que está no contexto geral da família. Então vamos ler os versículos, a palavra de Deus. Gostaria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos ao Senhor. Pai de toda graça, de toda bondade e misericórdia, estamos reunidos aqui a quem possa interessar em nome do Senhor Jesus Cristo, como uma parte da tua igreja espalhada por esse universo, e somos gratos a ti, Senhor. E eu clamo a ti nessa hora,
conceda um espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor possa trabalhar a Tua palavra na mente, em nossas mentes, para que venhamos a crer mais e mais, e que sejamos responsivos a ela. Dê graça nessa hora, Pai. Sê conosco, com o que fala e com o que nos ouve, Senhor, para por amor do Teu nome, Senhor, porque sem Ti nada somos. Necessitamos de Ti mais do que nunca nessa manhã. Flua, Senhor, Teu Espírito Santo. Edifica a Tua amada igreja, a Tua amada noiva, que um dia o Senhor irá buscá-la. E glorifica o Teu nome. Assim nós oramos confiadamente pela Tua graça, que há de continuar sendo manifestada. Em nome do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a família, nós podemos dizer sem medo de errar, porque temos uma base aí que foi falada, né? Foi colocada em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 até o 25. Nós podemos dizer que foi o próprio Deus quem instituiu a família, a primeira família. A família não é invenção de homem nenhum, não foi alguém que falou, eu vou fazer uma família, eu vou casar, não, foi Deus. Portanto, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a família tem um lugar especial no coração de Deus. A família é a comunidade menor, onde devemos ser preparados para a comunidade maiores, ou seja, primeiramente a igreja, a sociedade, o Estado, a nação. Eu diria que nenhum sucesso compensa o fracasso de um casamento. Se nós fracassarmos na família, nós fracassamos em tudo mais. É igual um dominó. Portanto, meus amados irmãos, minhas irmãs jovens, a família é indispensável para a realização do propósito de Deus. Deus começou com uma família, com um casal. E o propósito dele é esse. Por isso que ele fala o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus triuno. E é importante isso, irmãos. Nada pode substituí-la, nem escola, nem sociedade. Antes, pelo contrário, tudo depende dela. A igreja, que é o propósito final e global de Deus, depende da família. Famílias fortalecidas pela graça de Deus, igreja forte e madura. Não tem jeito. Nós somos aquilo que nós comemos. Se você quiser conhecer uma pessoa, você pergunta para ela o que ela mais ama, o que mais está em seu coração. Eu acho que essa deve ser o nosso desejo, o nosso, né? E eu sei que nós não vamos fazer um encontro de casais, e quem sabe um dia, quem sabe, né, gostaria que estivesse orando para que a gente possa fazer, né? Deus possa realmente, a gente possa trazer essas verdades de uma maneira mais aberta. O tempo não permite, então por isso que eu tenho medo de ultrapassar o tempo aqui, tá? Então a gente vê que tudo começa com Deus. Quando a gente falava de encontro de casais, eu sempre mostrava aquela pirâmide, né? Uma pirâmide. Lá na ponta dela está Deus, e nos dois alicerces, nas duas pontas de cá, na base, está o marido e a esposa. Os dois entre eles, o casal, se ficar entre eles, não vai resolver. Nunca resolveu e nunca vai resolver. Por isso que o alvo é Deus. Por isso que essa pirâmide, a intimidade primeiro começa com Deus. Se o marido buscando a intimidade com Deus, a esposa buscando a intimidade com Deus, vocês percebem que a distância ali no triângulo ela vai diminuindo. Consequentemente vai diminuindo entre eles, até chegar lá. Eles vão tendo uma intimidade entre o casal. É isso que nós precisamos, ter uma intimidade com Deus, consequentemente com a nossa esposa, para que possamos aplicar esses princípios na nossa vida, né? Então, vamos começar então trabalhando esses princípios aí, mostrando que eu gostaria antes só de relembrar aos irmãos que quando nós estudamos o capítulo 5 até o versículo 21, ali no versículo 18, quando Paulo fala, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, essa tônica nós precisamos aplicar em nossos corações.
Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Mas é questão de encher todo dia. Então, para nós aplicarmos esses princípios para a família, para o casamento, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós não conseguimos, né? Isso é importante. E outra coisa também, quando a gente começa a falar da submissão aqui, às vezes o homem fala, hoje o negócio vai pegar para a mulher, né? Submissão é uma palavra que está desgastada, nós vamos ver. Mas se você vê, quando Paulo termina o capítulo 5 do versículo 21, ele deixa algo importante ali que a gente passa despercebido: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O homem também está sujeito. E aqui, se você perceber, a gente vai falar da submissão, mas quando a gente for ver a base toda, nós vamos ver que tem mais para o homem do que para a mulher. Então vou ver o que vocês acham. Quem é que tem a maior responsabilidade? Muito bem. Então vamos aí. A palavra, o que não significa a palavra submissão? Ela não significa inferioridade e nem tampouco escravidão. A mulher não é inferior ao marido, nem escrava dele. Tem muitos que fazem isso, né? Ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, o mesmo que o homem foi feito. Então é questão de função. Os dois estão se equiparados. Não há o maior ou menor. Mas aqui é questão de função. Deus delegou isso. É Deus quem o fez. Então, a submissão, o que significa? É se colocar debaixo da missão de outra pessoa. O referencial de submissão ao seu marido, Paulo deixa claro aqui. Ele fala assim, que a mulher esteja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Então é algo muito, muito sério, e precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder cumprir tudo isso. Então é algo assim que nós precisamos da graça dele, as mulheres precisam da graça dele, mas Deus assim o dá, porque é da vontade de Deus, é um princípio que ele deu para que cumpramos, e ele não dá nada que nós não podemos cumprir, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então é como se o Senhor, aqui o referencial da submissão ao seu marido é como ao Senhor. A esposa submete ao marido por causa de Cristo Jesus. A esposa submete ao marido por amor e obediência a Cristo. A esposa submete ao marido para a glória de Deus. Paulo deixou algo muito importante ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, olha aí, fazei tudo para a glória de Deus. Então a submissão da esposa é uma outra coisa qualquer, fazer para a glória de Deus. A esposa submete ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Então nós vamos trabalhar assuntos assim, para que haja uma bagagem, para que haja um alicerce muito importante para a mulher nessa manhã, para que ela continue submetendo, mas não por força, não, é para submeter, então, não, ela vai sendo agraciada, e a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai ganhando ela nessa manhã, e ela vai entendendo, e ela vai fazer tudo isso por amor a Deus. Sabe quem que vai ganhar isso? Deus ganha, mas sabe quem vai ganhar de primeira? O marido. Ele vai, né? Então, a importância disso. A esposa submete ao marido também para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito tem alguns assuntos ali com relação ao que deve ser feito, aos deveres. Ele fala lá em Tito, no capítulo 2, exatamente no versículo 5, ele fala assim: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E ele termina o versículo dizendo assim, com um propósito: para que a palavra de Deus não seja difamada. Então é uma ordem de Deus, é um princípio de Deus, não é invenção minha, do apóstolo Paulo e de ninguém, de Deus. Se nós amamos a Deus e nós queremos que as coisas fluam, queremos agradar ao Senhor, nós precisamos estar debaixo dos princípios e cumprir, e aí nós vamos desfrutar da graça de Deus. Isso é muito importante. A palavra submissão, irmãos, ela está desgastada nos nossos dias. Alguém fala assim: mas submissão, isso é porque Paulo era um machista, era um cara que não casou. Não,
Pelo amor de Deus, não pode pensar um negócio desse. Não é o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus, é na soberania de Deus. Então é importante isso. Agora, se nós estivermos munidos disso, a esposa vai sair por aquela porta nessa manhã, ouvindo a palavra, deixando o Espírito Santo trabalhar a palavra no coração, ela vai falar: nossa, como eu preciso submeter, nossa, eu quero na minha vida. E vocês vão ver para o marido também daqui a pouco. Às vezes o marido está dando cutucão na esposa, está vendo? Falei para você, ela submita. Mas daqui a pouco, não sei, pode até inverter, a esposa, está vendo? Aí. A palavra, a palavra submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E sabe qual que é a missão do marido? É amar a esposa e se entregar por ela. Aqui muita gente acha: vou entregar para ela. Quer dizer, entregar para ela meu corpo aqui. Não, é por ela. É o que fez, é o que Jesus fez lá na cruz. A entrega sacrificial. Ele se deu, ele morreu por ela. E é isso que nós temos que fazer como marido. O amor sacrificial, morrer por ela. A mulher, ela foi tirada. Olha, presta atenção, a gente esquece disso. A mulher não foi tirada de qualquer lugar assim, ela foi tirada do lugar especial, da costela do homem. Em Gênesis 2, no versículo 22, a palavra de Deus diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Irmãos, só isso era um motivo muito grande de nós crermos em Deus, né? A mulher foi feita assim, Deus tirou a costela de Adão e fez a mulher. Nossa, Ele é todo poderoso? Sim, Ele é todo poderoso. Ele tem poder e Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Irmãos, é muito forte. Então, nós podemos pensar de uma maneira tão clara que não foi dos pés. Deus não tirou dos pés de Abraão, não. Tirou dali do lado da costela. Isso retrata que ela é uma auxiliadora. Lá em Gênesis, nós vemos hoje, no capítulo 2, versículo 18, né? Disse mais o Senhor Deus, Ele disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Isso, eu falhei-se uma auxiliadora que lhe seja idônea. É interessante isso, né? Esse relacionamento. Ela fez uma mulher para que ela fosse uma adjutora idônea, que ela fosse capaz, ela foi qualificada. E a palavra idônea também tem um sentido aqui que eu vi esses dias, que é olho no olho. Vocês percebem que a esposa, ela olha no olho, e aí a gente às vezes treme, fala: nossa, para confirmar, e essa é importante, essa adjutora é auxiliadora, adjutora. Então isso é o importante. O texto de 1 Pedro, no capítulo 3, lá de 1 Pedro, no versículo 7, ali tem uma recomendação muito importante. Ali no finalzinho do texto, já no finalzinho do texto, Pedro deixa uma mensagem muito importante. Ele fala: herdeiros da mesma graça de vida. O que é isso? O homem, a mulher também é herdeira da mesma graça que o homem tem. Os dois estão em níveis iguais, estão em funções diferentes, mas os dois têm o mesmo valor para Deus. Nenhum é maior que o outro. Você quer eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma lidinha bem rápida aqui nesse texto. Depois você lê em casa e olha só que interessante. Aqui no final do versículo 7, 1 Pedro 3, ele trabalha especificamente para o marido. Ele diz, a palavra de ordem logo de cara é: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher. Olha que coisa interessante. O homem tem que viver com discernimento, sabendo o que está acontecendo. Ele não pode ser um alheio à situação da casa, da família. Não sabia o que está acontecendo. Não, ele tem que ter discernimento, acompanhar o que a esposa está passando, a família, e isso é importante, né? E outra coisa, e tendo consideração com a vossa mulher, isso é importante. O marido tem que ter uma consideração com a esposa,
né? Como vaso mais frágil, aquela mulher que o físico dela é mais frágil, Deus a fez assim. Às vezes ela é muito mais, né? Ela tem muito mais capacidade que o homem, mas ela é frágil, ela precisa daquela ajuda. Por exemplo, vai trocar um gás, a mulher, o homem é importante, o marido está dentro de casa e fala para a mulher, troca o gás lá. Isso é falta de consideração. Ele tem que ir lá trocar o gás e outras coisas mais pesadas. Isso é importante na vida prática. Tratar com dignidade. Olha, são valores tremendos. Dignidade. Hoje está precisando disso, a esposa ser tratada como ela merece, com dignidade. Ela é filha de Deus, ela é amada de Deus, é a nossa esposa. Depois de Deus, a pessoa mais importante para nós é a esposa. E nós temos que tratá-la como nós tratamos, como Deus trata a igreja, com amor, com carinho, mas com firmeza. Por isso que a submissão. Mas é importante essa com dignidade. E ele termina o verso, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só, às vezes o marido está orando e não está chegando no trono da graça. Às vezes o motivo é ali, ele não está cumprindo o princípio. E Deus está dando uma chance ainda para se arrepender, se perdoar. São princípios de Deus, nós não podemos negociar, né? Isso é importante. E aí então, a esposa que submete ao marido, irmãos, até o ponto, preste atenção agora, a esposa deve submeter ao marido até o ponto em que a obediência do marido não envolva em desobediência a Deus. Aí então ela tem que parar. Eu tenho um exemplo aqui que eu acho que eu não lembro de outro antigo, né? Que eu me lembro de um exemplo desse, é que quando o casal está ali e toca o telefone, é antigo, as pessoas já estão, eu disse, e aí toca o telefone, a esposa vai atender, e alguém lá do outro lado fala, eu queria falar com o seu marido, e ele está ali na frente, ele olha para ela e fala, fala que eu não estou, faz assim não. Nesse momento, a esposa não pode ser conivente com ele, com essa falsidade. Ela tem que submeter a Deus plenamente. Ao marido é uma submissão até que ela não é uma submissão total. Se o marido está dando testemunho da graça de Deus, ela deve submeter, porque é como se fosse a Cristo. O versículo 23, a gente prossegue aí, Paulo fala, por quê? Olha aí, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Então aqui também é algo muito importante, o marido é o cabeça da mulher. Cabeça aqui é metafórico, né? É algo que ele quer dizer que seria a liderança, o governo da mulher, né? Não, olha só, presta atenção, ele é o cabeça, não quer dizer que ele é o melhor que a esposa, ou melhor em todos os sentidos, não. Aqui mais uma vez é questão de função. John Stott diz assim, o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança, e que sua esposa encontra a si mesmo o seu verdadeiro papel, dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. Isso é importante, né? Ela vai vendo tudo isso, ela vai submeter o marido com gratidão, com amor, né? Voluntariamente. Irmãos, às vezes nós somos mais cabeçudo que cabeça, né? Às vezes o marido faz coisas que não devia, mas isso é importante para que isso tenha o arrependimento. E aí, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Aqui é importante a gente ver que a referência é Cristo como o cabeça da igreja. E aqui ele mostra, sendo esse mesmo salvador do corpo. Aqui não fala, é interessante que me chamou a atenção, que Deus não usa aqui o Senhor do corpo, ele usa a palavra salvador, porque no momento aqui a importância desse, a igreja é um modelo, e o marido olha para o modelo que Cristo é o salvador, né? Então,
não significa que o marido agora vai fazer o que ele quer, como cabeça, né? E que ele não precisa dar nenhuma satisfação mais para a esposa. Não, não é isso, né? Aqui mostra que ele, como Salvador, ele tem que ver Cristo como Salvador e modelo para ele. Espera aí, o que Cristo fez como Salvador? Ele se deu, ele morreu na cruz. Ele é misericordioso, ele é amoroso, mas ele é santo, santo, santo. Então, esse modelo, ele cuida da igreja. Então, o marido começa a ver que é importante o quê? O marido atende às necessidades da esposa. Ele guia a esposa, ele orienta, ele protege, né? Como vê que ele é o cabeça, ele vai vendo isso, e a esposa ele vai tendo essas iniciativas ali dentro de casa, protegendo, amando, sendo modelo e orientando. Isso que é importante. A submissão ao cabeça, que é o marido, não significa também para a mulher que ela veja, que ela tem que manter-se calada. Agora não deixa, ele é o cabeça, então ele vai falar. Não, ela tem que se lembrar que ela é uma auxiliadora, adjutora. O que é uma auxiliadora? É aquela que auxilia. Por exemplo, ela vai vendo o marido cair no buraco, ela fica quieta, ela vai auxiliar, fala, olha, ele tem um buraco, você não pode. Ela vai auxiliar. E aqui no casamento é importante, por exemplo, o marido chega para a esposa e diz assim, olha, eu estou querendo fazer uma viagem com toda a família, fala para ela, e, né, como você vê, ela fala, bem, será que é hora de nós viajarmos? Tem outras prioridades dentro de casa que precisa ser suprida. Olha só, ela está auxiliando, abrindo os olhos do marido, e é importante que ele ouça, que ele põe diante de Deus, orem para tomar essas decisões, ou parar, né? Isso é importante. Por exemplo, uma coisa que mexe muito às vezes com a gente é o marido, o homem gosta muito de carro, e às vezes o marido fala, vou comprar um som novo para o carro, e ela, como adjutora idônea dentro do lar, ela está vendo as necessidades, e ela pode chegar para onde de Deus, orar e chegar para o marido e falar, bem, senta aqui, olha, nós temos 2 filhos, pela graça e bondade de Deus, e o menino está precisando de tênis, sapato, a nossa filha está precisando de roupas, né? E roupas, saia, blusa e tal, e eu acho que era melhor a gente primeiro atender essa necessidade, e ela deixa para o marido, se for um homem que está tendo comunhão com Deus, ele vai realmente pensar 2 vezes. Então são coisas importantes, irmãos, que cabe à esposa também a isso, né? Por exemplo, no versículo 24, e diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Presta atenção nesse versículo aqui. Às vezes às vezes o marido se pega isso daqui, mas é muito importante a gente pensar o seguinte, quando Paulo estava colocando esses princípios, ele estava falando para homens, no coração dele, para homens que iam cumprir o padrão de Deus e a responder à soberania de Deus. Então aqui é importante você saber o seguinte, quando ele fala, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, também a glória da esposa é ser submissa ao marido. A liderança do marido não é autoritarismo, não é com autoritarismo, mandando fazer, insensível, mas alguém que ama, como Cristo amou a igreja, e ele se deu por ela, não ele se deu para ela, mas se deu por ela, ele deu a sua vida por ela. É isso que o marido tem que fazer. E quando ele diz, seja em tudo submissa ao seu marido, aqui nós temos que pensar o seguinte, tudo o que for de acordo com a santidade de Deus, com os princípios de Deus, com a vontade soberana de Deus, aquilo que fere o caráter de Deus, a santidade de Deus,
a esposa não deve submeter. Irmãos, há muitos anos nós tivemos notícias, né? Nós não vamos comentar isso, explicar bem rápido, só para citar quem sabe no encontro de casados a gente pode trabalhar em mais detalhes. Mulher que foram esposas que foram obrigados a querer fazer tantas coisas terríveis para o marido. E não é isso. A esposa tem que pensar, olhar para Cristo e falar: essa é a vontade de Deus. O Senhor é santo, fere a sua santidade, então eu não vou com você, meu marido. E essa atitude glorifica a Deus primeiro e salva o marido e a família. Não, eu não vou com isso, com essa mentira que você contou, com essa depravação eu não vou. Isso é importante, irmãos, porque nós estamos trabalhando, mostrando que ela não é uma qualquer, ela é uma filha de Deus, a mulher, e ela tem o mesmo valor que o homem. É questão de função aqui. Deus assim o quis. Mas olha isso, ó, tudo é regrado com a referência a Cristo, né? Outro ponto importante aí no versículo 25, versículo 25: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui vem o versículo, né? Nós estamos falando, mas aqui estamos lendo agora. Irmãos, aqui é uma hora assim muito gostosa de ver esse versículo, porque a maior demonstração do amor de Deus foi dada ali naquela cruz, foi a morte de Cristo ali, foi o sacrifício na cruz. Ali ele sangrou, Jesus sangrou pelos seus eleitos. Você está aqui nessa noite, nessa manhã, não está só sentado aí, mas se você já é um novo homem em Cristo Jesus, ele fez isso por você também, por você. Ele sangrou ali naquela cruz, pelos seus eleitos, pela igreja. Nós não temos falado que nós somos a igreja? Sim, por você, pela sua noiva. Ele fez isso pela noiva. Então a palavra de Deus está mostrando que, como ele fez, o marido tem que fazer também. E aqui começa a entrar algo muito forte para os maridos: amai a vossa mulher. O referencial não é aquele cantor, aquele ator de televisão. O amor para com a esposa é como Cristo amou a igreja, é esse amor, referência. É algo que somente pela graça, olha aí, cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos poder cumprir isso. E podemos, porque Deus deu isso. É possível em Cristo Jesus, e Ele o quer. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sua noiva somos nós. Aleluia, glória a Deus por isso. O amor do marido deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Nos versículos seguintes, no versículo 25, 28 e 33, nós vamos ver algo que fala, essa palavra ela vai sendo uma sequência, ela vai sendo forte, porque ela vai repetir aí a palavra amor. O marido deve amar a esposa, né? Então, sem sombra de dúvida, irmãos, você tem que ter isso no seu coração. Às vezes nós quer fazer para uma irmã lá fora, para alguém, e não deixamos de fazer algo para a esposa. Isso não pode acontecer. Primeiro nós temos que suprir a nossa esposa, a família. Por isso que nós podemos dizer, sem medo de errar, a pessoa mais importante depois de Deus na vida do casal é a esposa, e vice-versa, o marido. Nós temos que valorizar, e valorizar não é só às vezes pela boca. É importante que o marido fale, sim, né? Uma vez perguntaram, mas o senhor não veio o senhor falar que o senhor ama a sua esposa? Ah, como não? Eu já falei isso aí, eu sou casado há 40 anos, o dia que eu fui casar com ela eu falei, e depois não precisa falar. Irmãos, é importante, a mulher precisa ouvir isso, mas não por força, não porque, agora eu vou falar, porque eu estou falando aqui. Não, você tem que ver tudo isso, ver o que Deus te deu, foi um presente de Deus a nossa esposa. Eu não fui buscar ela,
tantas mulheres. Um dia eu orei, pedi que eu queria casar, e foi Deus que preparou. E eu tenho convicção de Deus. E se eu fosse casar, eu casaria com a Marisa de novo. Porque hoje eu tenho convicção que foi Deus que me deu ela. Não há mérito nenhum em mim. A gente vê que, e se foi Deus, a gente começa, Senhor, esse é um presente teu, e eu quero cuidar disso. Quando você recebe um presente de alguém, que você ama, um presente, você vai fazer de tudo para ele não se acabar. E o dia que você for dar a ele, você vai dar para alguém que você ama. Para Cristo. No caso, isso é importante, irmãos. Nós temos que guardar isso e ser isso realidade. Então, a importância de você ver no versículo 25, 26 e 27, no versículo 25, 28, 33, você vai ver a palavra que se repete aí, a palavra amor. Depois você vem em casa, vamos ver se der tempo, a gente vai vendo isso, né? Isso, o que representa ser submissa? Mais uma vez, entregar-se a alguém, entregar-se por ela, é esse se dar, né? Então, a submissão e o amor, eles têm algo muito importante, eles estão ligados nessa situação, né? E depois a gente vê, eu vou ler aqui, eu vou ver o versículo 25, ó, ele fala, amai, né? Amai, maridos, amai. Versículo 28, você vai achar lá, ó, assim os maridos devem amar a sua mulher. E o versículo 33, no finalzinho lá, também ame a própria esposa. Quer dizer, é uma tônica, é algo que Deus repete isso para que o marido não se esqueça disso, né, do seu dever, né? Versículo 26, olha o propósito aí, 25, 26 e 27 estão entrelaçados. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui a gente vê que a prioridade para com os cuidados da esposa é a sua vida espiritual, né? O marido tem que cuidar primeiramente da vida espiritual da esposa, usando a palavra de Deus, sendo modelo para ela, ter tempo. Outro ponto importante, é verdade que, por exemplo, é importante na vida do casal, que o marido e a esposa tenham um tempo, cada um a sós, diante de Deus primeiro, que ela tem aquele horário dela, não sei, você vai estabelecer, não tem uma ordem para ser horário, mas é importante que tenha aquela devocional, a esposa ali só e o marido a sós. Mas não é o suficiente, é importante também que eles tenham um tempo, que o marido tenha um tempo junto com a esposa para estudar a palavra de Deus, um livro. Isso é importante, isso é um dever do marido, né? Ler um livro junto, compartilhar junto, achar um tempo, né? Porque isso são as coisas mais importantes da vida, irmãos. E às vezes nós estamos na correria da vida, tem que fazer isso, tem que fazer. Ninguém está dizendo para você que não tem. Mas o que a palavra de Deus diz? Primeiro, o que é? O reino de Deus e a sua justiça. Quando você começa a lembrar isso, fala, eu preciso, né? Nós somos cheios de preciso, mas é importante olhar para a palavra de Deus. Então é isso, né? Orarem juntos, né? Buscar junto e etc. O versículo 27, 25 e 26 estão juntos. O versículo 27 aí, quando ele diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O dia o Senhor vai fazer isso. Ele está trabalhando na igreja, tirando as impurezas, as manchas, para que um dia ele venha buscar e ela vai ser, né? Como diz aqui. O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. O marido é o sacerdote no lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Olha quanta coisa teve o marido. A esposa fala, eu tenho que ser submisso. Mas olha só, a maior responsabilidade. O marido deve ser a pessoa que mais exerça influência espiritual sobre ela. Tem que ser ele. Ele tem que suprir tudo que a mulher precisa, para que ela não saia lá fora e busca em outro.
Isso é muito importante, né? Ela está suprida, ela sai na rua, mas ela diz: eu tenho um marido em casa, que me ama, olha só, que me ama, do jeito que eu sou. E eu sou submisso a ele com prazer, com alegria, porque eu estou vendo Cristo na vida dele. Olha só, os fatores, a palavra, né? Muito bem, o versículo seguinte, o 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, né? Então agora aqui o 28, o 29 e o 30 estão juntos. Amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha como Deus entrelaçou tudo, não tem jeito. Então cuidado. Aqui a gente pode pensar assim, cuidando da esposa, você marido, nós marido, cuidando da esposa, nós estamos cuidando dela, ou de nós mesmos, aliás. Quando a gente cuida da esposa, nós estamos cuidando de nós mesmos. O marido fere a si mesmo, ferindo a esposa. Olha só que interessante. O marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Fazendo isso para ela, está fazendo para ele. Isso é importante. Nós não temos, às vezes. Por isso que a palavra de Deus é o referencial seguro. As pessoas aí fora falam: ah, tua mulher, que isso? Não fique com isso, irmãos. Se der tempo, eu quero mostrar o perigo da inversão dos valores e outras coisas. Então a importância disso, não fique o que as pessoas falem, mas fique o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Se tiver dúvida, procure. Estamos disponíveis, vamos orar junto. Se não souber, nós vamos buscar de Deus também. Mas a importância é que a igreja é o alicerce para a gente estar. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aqui tem uma frasinha de Crisóstomo. Crisóstomo era São João Crisóstomo, foi um presbítero, né? Eu trouxe até uma carta aqui, bom, deixa, depois a gente vê isso aí. E ele diz o seguinte, ele disse: o olho não trai o pé colocando-o na boca da cobra. O seu olho não vai trair o pé, falar: vou colocar o meu pé lá na... Né? Ninguém fica martelando o seu próprio dedo. O que você está fazendo? Estou martelando meu próprio dedo. Nós não fazemos isso, né? O marido não deve abusar da esposa. O marido não deve maltratar a esposa. O marido machuca a si mesmo ao ferir a esposa. Olha só, a palavra vai ganhando o nosso coração nessa manhã. Permitir que o Espírito Santo trabalhe para que possamos vivê-la. O marido deve zelar pela esposa, alimentá-la, cuidá-la. O marido deve ser sensível às necessidades da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Isso é um dever que nós precisamos aprender. Tratar com a esposa é isso. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Cristo cuida da sua igreja porque somos membros do corpo de Cristo. Do corpo, aqui fala da igreja. O marido deve cuidar da sua esposa, atendendo às suas necessidades, sendo provedor, protetor. Então, como Deus está cuidando da sua igreja, o marido deve cuidar da esposa, da sua esposa, vendo a sua necessidade, sendo provedor, protetor, que precisa às vezes para usar o seu próprio corpo. Enfim, isso é importante, ele tem que fazer isso, né? E o referencial é Cristo cuidando da esposa, ele é o modelo. E o versículo, eu estou correndo aqui porque o tempo está acabando. O versículo 31: eis porque deixará o homem a sua mãe, a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui não vai dar tempo, mas a gente podia entrar mais afinco nisso aqui, que eu acho muito importante, mas uma outra hora a gente pode entrar. Aqui a gente vê o seguinte: deixar pai e mãe. Aqui não diz abandonar o pai e mãe. Irmãos, para nós podermos unir a esposa, nós temos que deixar, não tem jeito. Você levar alguma coisa para unir. Então, deixa para você unir com sua esposa. Não? Isso é importante, porque não tem lar filial. O lar vai ter que ser igual ao meu, do pai e da mãe. Não, cada um tem o seu lar individual.
Agora aqui, se tornando uma só carne, se tornarão os dois uma só carne, para a gente resumir bem, é como se fosse duas pessoas vivendo no mesmo corpo. Uma definição que nos ajuda a entender isso, né? Para não ficar... Versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, ele fala, grande é esse mistério, mas é Cristo e a igreja. Ele fez tudo isso usando o casamento para mostrar Cristo e a igreja, que é o supremo propósito, né? Nós não realizamos no casamento, nós realizamos em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo, trabalhando, amando o Senhor, trabalhando os princípios de Deus, o nosso casamento é uma bênção, é para ser uma bênção, né? Então, o casamento é o mistério menor do mistério maior, que é Cristo e a igreja. Versículo último aí, 33. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Irmãos, aqui é um resumo do que foi trabalhado nos capítulos anteriores, que na NVI tem uma tradução que é mais maleável para a gente. Ele diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, nada do que ele vem falando coisas que ele já trabalhou anteriormente, ele vem fincar um fundamento ainda, vem reciclar tudo isso, dizendo, né, que cada um em particular ame a sua esposa, a sua mulher, né, e a esposa trate o marido com todo respeito, né? E, irmãos, eu poderia dizer sem medo de errar que a liderança do marido tem que ser em amor, tem que ser uma liderança servindo a esposa com amor. Ele também tem que fazer isso. É importante ele poder ouvir a esposa, às vezes ele ouve as pessoas lá fora, e quando vai ouvir a esposa, que é a pessoa mais importante, fala, não, bem, agora não, agora eu estou com pressa, precisa ver, não. Tem que ter o tempo, tem que ouvir a esposa. Ouvir é você ficar quieto e poder ouvi-la, né? Isso é importante, deixar que ela se expresse com liberdade os seus sentimentos. A mulher, ela é mais emocional, ela precisa, né? Às vezes o marido já conversou lá fora com todo mundo e ela está quieta dentro de casa, a mulher tem necessidade de falar, né? Nós já falamos aqui quantas vezes ela tem necessidade de falar, ela tem muito mais vezes do que o homem, e às vezes é com você, e é um privilégio. Então a gente tem que ter esse tempo, essa hora de poder ouvir, ter a liberdade de dar a opinião dela, as sugestões, porque ela, não se esqueça, é auxiliadora, né? Então a ênfase do apóstolo Paulo aqui, preste atenção, a gente vai concluir, e você chega também no consenso, que a ênfase do apóstolo Paulo não está na autoridade do marido, mas a ênfase dele aqui é para o marido amar a esposa. Esse é o foco: proteger, conduzir, cuidar, prover, para que sejam um. Então eu diria assim, uma aplicação importante aqui. Primeiro eu queria... Não, eu vou fazer primeiro, porque pode ser que não dê tempo. Então, o marido, uma aplicação importante, ele tem que ter o respeito, consideração, servir os dois juntos, orarem juntos, a comunicação, o andar na luz. E eu perguntaria para você, como você está na vida de casal? Como vocês estão vivendo hoje? Eu daria uma sugestão para você. Ao vocês voltarem para casa, sentam junto, conversem, falem de si mesmo para o outro, andem na luz, e quem sabe tem alguma amargura entre vocês. Isso é normal, irmãos. Eu gostaria de citar outros pontos. Não existe casamento perfeito. Então eu diria para vocês, em nome do Senhor, ao vocês saírem por aquela porta, vão já orando. Quem sabe o momento mais oportuno hoje, vocês possam sentar junto, orarem junto e tratar de alguma coisa que vocês têm. Às vezes tem alguma coisa que vocês esqueceram, que vocês estão sem, às vezes, se falarem, ou chega naquele ponto que vocês desviam. Então é o momento de, quem sabe, de dar o perdão, perdoar, confessar. Isso é saudável, isso é muito importante. Às vezes uma coisa que o marido falou e você guarda aquilo, fica soltando,
Não solta indireta. Chega para ele e fala bem, o que você falou para mim foi muito duro. Me magoou, não gostei como você me tratou. E eu queria ver isso com você. Bem, eu quero te pedir perdão. Olha aí, eu não sabia. Às vezes vai vazando para o filho vai vazando para o cachorro para o gato, e a casa vira um pandemônio. Então corta isso. Hoje é uma oportunidade muito grande hoje. Você voltar para sua casa, sentar com o cônjuge e trabalhar isso, né? E eu gostaria de ler uma conclusão aqui, do Salmo 128, bem rápido. Quem sabe ainda dá para a gente fazer ou então, dá tempo ainda de eu falar eu queria mostrar muita coisa, né? Mas o Salmo 128, vamos no Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem, tua casa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, bem rapidamente eu queria só mostrar aqui a inversão de valores que nós estamos vivendo. Só para dar nós estamos vivendo num mundo hoje onde há um sistema, um princípio diabólico, contrário a Deus, com a finalidade de destruir, sabe quem? A família. Esse é um princípio que nos leva a uma verdadeira inversão dos valores. Então, está invertido, né? Hoje chegou a um ponto que há uma inversão total, pois o ter é mais importante do que o ser. Hoje você merece crédito e aceito pela sociedade pelo que você tem, não pelo que você é. Os valores morais foram trocados pelos valores materiais, e nós passamos a ser colecionadores de coisas, no desespero de não sermos aceitos. Irmão, sabe que o maior grande problema do homem é o medo da rejeição, e isso nos levou a despreocupar com os valores espirituais, morais e até educacionais da família. Se nós nos preocuparmos só com bens materiais, só preocupar com isso, com casa, carro, móveis, propriedade, a nossa mente é bombardeada 24 horas por dia. Através da propaganda, nas ruas, outdoor, televisão, jornais, tudo aí está bombardeando que a segurança da família está no que ela possui e não no que ela é. É uma grande mentira, o inimigo está aí para isso. Ele não pode tirar a nossa salvação, mas ele vai roubar essa paz, essa comunhão com Deus, o crescer na graça, no conhecimento, aprimorar a igreja, a família. Tudo isso ele está fazendo, ele vai continuar fazendo até o fim. Irmãos, temos que descobrir os valores espirituais, e esse é um começo nessa manhã. São os verdadeiros valores da família. Muito melhor do que poupança, muito melhor do que investimento, é o crescimento espiritual da família. Pense sobre isso. Põe diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando a Tua Palavra em cada um de nós, para que o Senhor seja formado em nós o Teu caráter, para que voltemos ao primeiro amor e que nunca esqueçamos de Ti e possamos aplicar na nossa casa, principalmente na família, a começar no casal, a começar no marido e se estendendo à família, Senhor, para que tenhamos família forte em Ti, para que possamos glorificar o Teu nome, para que o mundo possa ver que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dEle. Oh Pai, faça isso nesses dias tão difíceis, e eu agradeço a Ti nessa manhã, porque tenho plena convicção de que o Senhor trouxe, o Senhor quer esse assunto tão urgente, e que nós não esqueçamos, ao sair pelaquela porta, nós possamos estar degustando, estar ruminando a Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome, para o bem da nossa família, de
todos nós como função da esposa, do marido, dos filhos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.